Olá, quarta-feira, dia 31 de março de 2021, o portal VGN recebe Jaqueline de Oliveira, que é ouvidora do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso, o COREN. Bom dia, Jaqueline. Bom dia, Geraldo. Bom dia a toda a população de Mato Grosso, em especial os profissionais da saúde, os profissionais de enfermagem. E vamos começar. Eu quero primeiro, antes de começar a conversar com você, Jaqueline, eu quero comunicar aos internautas que tanto eu quanto a Jaqueline estamos sem máscara, porque o nosso ambiente aqui é bastante amplo, ventilado, estamos só em três, eu e Jaqueline e o nosso técnico aqui, o Matheus. Então, o Matheus está de máscara, só eu e a Jaqueline estamos sem máscara, até mesmo para ficar mais fácil para vocês perceberem, para a gente conversar. Fica melhor sem a máscara. Mas nós pedimos a todos vocês, a população em geral, usem máscara no dia a dia. Nós estamos aqui, estamos respeitando o distanciamento, respeitando as determinações das autoridades sanitárias. Mas no dia a dia, use máscara, lavem as mãos com água e sabão. Na impossibilidade de lavar as mãos com água e sabão, utilize o álcool gel para fazer a asepsia das mãos no dia a dia. O coronavírus está matando. Ontem faleceu mais uma pessoa ligada a nós aqui, amigos nossos. Fomos para o cemitério ontem à tarde no enterro. É uma coisa muito triste não poder nem abrir o caixão da pessoa. Então é uma realidade. Faleceu também a esposa do Ney da prefeitura, meu amigo, meu companheiro Ney, vizinho nosso aqui, por Covid-19. Era meia-noite, ele me ligou. Então as pessoas, vidas estão sendo ceifadas em decorrência do coronavírus e em decorrência do comportamento da sociedade. Dito isso, Jaqueline, o que é o Conselho Regional de Enfermagem, o COREN, e qual é a sua atividade lá? Fala um pouco sobre você, sua atividade como ouvidora e atividade do COREN. Geraldo, o COREN, ele é um órgão de regularização e fiscalização. Ele dá um suporte de fiscalização para o profissional de enfermagem, onde existem as demandas de dimensionamento, ético. O COREN, ele trabalha nesta área, né, desse setor de fiscalização e regularização da enfermagem. No COREN, eu como ouvidora, né, recebi a portaria esse ano, estou muito contente em poder ajudar ainda mais o profissional de enfermagem, o COREN. A minha função em específico é nortear esse acesso dos cidadãos, do profissional da enfermagem, com a diretoria, com a instituição, fazer com que seja maleável, flexível esse acesso do profissional, porque antes tinha-se essa dificuldade. Quando não tinha a ouvidoria, quando não tinha esse acesso, essa pessoa que fizesse esse intermédio entre o profissional de enfermagem e a diretoria, havia essa distância. E você, até mesmo pelo fato de você é servidora do COREN. Sim. Você há quanto tempo, Jaqueline? Estou trabalhando no COREN, ajudando também, há 14 anos. 14 anos, conhece toda a estrutura. Embora você não seja profissional da área de enfermagem, você é professora, que você estava me dizendo, mas você ocupa uma função lá de receber as demandas, tanto dos profissionais, quanto do cidadão comum. Sociedade. E fazer a distribuição desses procedimentos do que você ouviu para as câmaras, para as pessoas responsáveis, as câmaras e as comissões determinadas para que se resolva os problemas. É isso, pelo que eu entendi. Geraldo, o que acontecia nos conselhos de enfermagem no Brasil? Sei. Tinha-se ouvidoria no Brasil Colônia, tinha-se ouvidoria, porém a ouvidoria não trabalhava em prol do cidadão, trabalhava em prol do colonizador. Exatamente. Em 1964, na época da ditadura,
a ouvidoria ela foi praticamente extinta, não se tinha esse acesso, o cidadão ele não tinha, a democracia ela foi ceifada, o cidadão ele não podia reclamar, ele não podia reivindicar. Em meados de 83, né, instaurou, sim, a primeira ouvidoria no Brasil, que foi no Paraná. Sim. E em 1986 começaram as forças de democratização na sociedade. E o Conselho Federal também não ficou para trás, né? Em 2010, instaurou-se no Conselho Federal a Ouvidoria Geral. Em 2012 para 2013, os sistemas de Corens, né, COFEM-Corens, começaram a instaurar dentro dos regionais as ouvidorias, para que a sociedade, o profissional de enfermagem tivesse esse acesso de democratização, de otimizar esse atendimento, de ser ouvido, de ter suas reivindicações recebidas e também de ser representado legalmente. Porque muitas vezes não é somente erro de enfermagem, acontece que existe muita falta de ética de outros profissionais, de outras áreas de saúde, onde o Corém entra representando os profissionais de enfermagem. Bem lembrado por você, Jaqueline, que começou em 64, e hoje é aniversário desse dia 31 de março de 1964, que começou um tenebroso movimento aqui no país, ditatorial, e hoje se comemora, algumas pessoas estão comemorando, algumas pessoas em grupos do WhatsApp, eu estava olhando de manhã, nem sabem o que significou a ditadura. A retirada das liberdades. Desculpa, eu só vou fazer um adendo a isso. Hoje eu estive olhando de manhã, quando eu faço as postagens dos banners dos meus entrevistados, eu me interajo com uns grupos, eu tenho muito grupo de WhatsApp, e ali a gente percebe pessoas totalmente desinformadas do significado. Exatamente. E você, nas primeiras perguntas, você fala, se estabeleceu as ouvidorias a partir da saída da ditadura em 1983 para 1984 com o movimento Direta e Já, que eu falei Direta e Já, foi quando o Brasil eclodiu assim, a necessidade de uma plena democracia e uma plena oitiva da sociedade. Então, até nisso, a ditadura foi tão tenebrosa, tão ruim para o Brasil, que nem as ouvidorias existiam. Ou seja, as pessoas, a sociedade comum, os profissionais não podiam se dirigir a nenhuma entidade, porque não existiam mecanismo para se ouvir. É disso que nós estamos falando, amigos do WhatsApp, as pessoas que estão me assistindo aí pelo VG Notícias, pelos os grupos aí, pelo Face, as pessoas que nós estamos conversando. Ditadura é isso, gente, é história. Tem que ficar na história de um passado tenebroso do país conviveu. E vamos em frente. Questão da formação. Lá no Corém, vocês praticamente observam, acompanham o comportamento de duas classes. Técnicos de enfermagem e enfermeiros. Auxiliares de enfermagem, obstetriz, obstetra também. atendentes. Sim. Então é mais ampla a coisa. Ampla. Então, sem mais... Mas a maioria das demandas são de profissionais enfermeiros e técnicos de enfermagem. Sim. Né? Então, o acompanhamento dentro de hospitais, ético também. Sim. E me fala uma coisa, em época de pandemia, como que estão as denúncias, as reclamações desses profissionais, de todos os profissionais que você disse, em decorrência do acúmulo de trabalho, do aumento de trabalho? Geraldo, o Corém, a ouvidoria do Corém, Mato Grosso, ele tem 6 canais de atendimento. Sim. E-mail, tem o site Fale Conosco, tem o acesso no canal da ouvidoria, também pelo site, tem o WhatsApp, tem o telefone fixo e o telefone celular. Sei. O WhatsApp, telefones, são as maiores demandas, porque facilitam o acesso de quem está trabalhando com o Corém, diretamente comigo, diretamente com a diretora do exercício profissional. Sei. E aumentou muito e facilitou também o trabalho do Corém com esse profissional. E também não é apenas o profissional da enfermagem que atende, que liga e que vem pedir ajuda do Corém para uma fiscalização
ou de pareceres técnicos da sociedade também. Muitas vezes, principalmente agora na pandemia, onde nós, como cidadãos, estamos vendo a necessidade do profissional de saúde, principalmente o profissional de enfermagem que está dando assistência, ele muitas vezes não tem voz para poder reivindicar melhorias de trabalho, porque tem medo de perseguição, tem medo de represálias dentro do trabalho, é quando a sociedade entra. O cidadão vai no hospital, na policlínica, numa UPA, ele está vendo ali que tem um técnico de enfermagem cuidando de 15 pacientes. O que ele pode fazer para ajudar aquele profissional ali a melhorar? A ouvidoria do Corém. É dimensionamento. Aí eu passo a demanda para a diretora de fiscalização, para o presidente, é feita uma instauração, e aí o hospital ou o prefeito, ele precisa aumentar a demanda, né, de profissionais, abrir contrato, abrir seletivo, o que for necessário. O Corém vem trabalhando com isso também, ajudando a sociedade. Aumentou o número de inscritos na enfermagem. Com isso, o Corém está fazendo uma força-tarefa para que esses profissionais tenham a sua habilitação no prazo mínimo, que é de 15 dias úteis. Estourando 15 dias, esse profissional já está habilitado ao exercício profissional. Então, tanto o técnico quanto o enfermeiro. Tanto o técnico quanto o enfermeiro. O profissional de enfermagem, que é de outro estado, como que o Conselho Federal trabalhou isso, para poder atender a sociedade, porque a gente precisa desses profissionais, é essencial para nós. Né? O Conselho Federal abriu, excepcionalmente, por causa da pandemia, a Resolução 659, onde permite o profissional de outro estado trabalhar em outro regional por 180 dias sem precisar estar transferido para atender a demanda de outro estado, porque é um processo demorado de transferência, né, burocrático, porque a gente precisa saber da legalidade, mas ele vindo com um documento de outro regional para o exercício da profissão, ele tem esse atendimento. Tem que ter a segurança do que é profissional da área que está atuando, né? Para não haver... Tem um documento que ele apresenta no hospital para poder contratar. E ele já entra em contato conosco. Estamos atendendo também online esse profissional, para que ele não precise ir até o Corém. No dia de descanso dele, ele vai poder descansar, ao invés do meu dia de descanso, eu vou ter que ir lá no Corém e, sabe, ficar com os dias mais cansativos, porque não está sendo fácil passar por essa pandemia, principalmente para quem está ali no cuidado, vendo, infelizmente, muitas mortes, descaso. Eu queria tratar contigo sobre isso. Questão dos infectados. Eu fiz um levantamento rápido ali. Em 2021, 337 profissionais da área, sendo que 43 foram a óbitos. Como que está essa questão do infectado, dele voltar, passar pelo problema da doença e retornar? Está sendo respeitado esses prazos de restabelecimento para ele voltar à atividade? Geraldo, essa demanda, quem responde normalmente, né, chega até mim, sim, essas demandas... Mas tem chegado essas reclamações? Tem chegado, sim. Essa demanda é a diretora do exercício profissional, junto com o presidente, que instaura a apuração dos fatos para poder o Corém estar indo ali e verificar. Mas você tem recebido esse tipo de... Tem. Infelizmente, existem locais que não respeitam e o profissional ele tem que entrar em contato com a ouvidoria, ele tem que reivindicar o direito dele de melhorar e de saúde também. Não adianta querer trabalhar ou trabalhar doente para amanhã ou depois não ter condições de trabalho. Porque o cidadão de outra categoria, que não seja voltado à área de saúde, por exemplo, jornalista, deu um problema no jornalista na redação que foi infectado. Afasta-se, ele fica em casa, não sei porque é difícil conseguir atestado para isso, comprovação para isso, para poder... mas faz o trabalho de casa, melhora, fica um período, consegue os testes, né, negativo, retorna à atividade, né? Normalmente é assim, mas o profissional tem esse problema de retornar contaminado ou não, né? Na verdade, não é o problema, não é nem do profissional, Geraldo, o problema ali é da instituição. Porque quando o profissional ele está doente, está de licença, é necessário que tenha outros profissionais ali para substituí-lo e para poder atender a demanda da sociedade, o que não acontece.
Porque o profissional de enfermagem hoje, ele não trabalha como uma pessoa, ele trabalha por 6 pessoas. É sobrecarregado no trabalho. Então, o dimensionamento que a gente costuma dizer, que é o quantitativo, né, de pacientes para cada profissional, o paciente ele é muito, mas os profissionais, eles multiplica por 6, 1 por 6. Então é bem difícil. Humanamente impossível de atividade, né? Por isso o profissional, desgastante, por né? isso a ouvidoria geral ela está no Corém, não só em Corém, em outras instituições também, para poder intermediar esse acesso, para poder passar para o profissional de enfermagem que é preciso que ele entre em contato conosco, que ele venha falar, que ele venha sugerir as condições de trabalho. Não precisa ter medo. Tem a denúncia sigilosa, onde nós não colocamos em evidência informações do profissional. Tem Preserva mesmo exatamente, o anonimato. Anonimato. Tem o anonimato, onde o profissional não coloca o nome, não coloca endereço, não coloca nada, mas o relato, o texto que ele nos passa, ele é preciso. Com ele passa pelo crivo para não com local, ser identificada a pessoa. Exatamente. Quanto mais né? apurado é o texto que ele nos manda, melhor a gente consegue. A instauração para poder verificar os fatos, ela é mais precisa. Sei. Outra coisa, Jaqueline, é a questão dos equipamentos individuais de segurança. Nós sabemos, eu trabalhei na área de saúde também, fui diretor do pronto-socorro de Várzea Grande por 1 ano, experiência que eu não quero. Foi muito boa, mas não quero nunca mais na minha vida. E lá nós tínhamos um problema sério de equipamentos individuais de segurança. Fornecíamos, mas os próprios funcionários, os próprios profissionais, não sabiam utilizar ou utilizavam inadequadamente. Como que está essa fiscalização, essas denúncias lá na tua ouvidoria? Reclamam muito, ó, hospital tal não está dando equipamento. Como é que está funcionando isso daí? As demandas também de falta de EPIs chegam. Sei. Infelizmente não são poucas. O Corém, junto com o COFEM, fornece alguns materiais que o COFEM ele traz para nós, para as instituições públicas, máscaras, algumas luvas, né? Mas a maioria são máscaras próprias para o atendimento do acometido de Covid. E assim, o Corém, ele vai em prol da melhoria, ele vai no foco, ele vai na instituição, verifica por os fatos, e o diretor ou o coordenador do hospital, ele precisa colocar EPI suficiente para aquele plantão, não é para aquele dia, para o plantão, porque como que o profissional vai usar uma luva para atender 6, 7 pacientes? Né? E sai de uma unidade de saúde e vai para outra. Porque você sabe que o profissional de saúde, nessas áreas, pessoas ligadas ao conselho onde você atua como ouvidora, eles têm dupla jornada, tripla jornada em vários locais de atendimento. A pessoa sai com o jaleco de dentro da unidade de saúde, vai para outra, sem tirar o jaleco, sem tirar o protetor, o guarda-pó, no seu nome exato. Mas, eles daí tem que ter esse cuidado, né? Sim. Geraldo, hoje, o profissional da enfermagem, ele está mais seguro das questões da higiene do seu jaleco. Então, são pouquíssimos os casos que eu vejo de profissionais que usam o mesmo jaleco para usar em outro hospital. Sim. Hoje ele já sabe que não pode, tem questão de higiene também, né? Infelizmente, as escolas, as faculdades trabalham muito bem isso. Hoje isso que eu quero perguntar para você, a questão da formação. Como que está a atuação do... Agora eu estou fazendo uma pergunta do Corém mesmo, para o Corém. Como que está a formação desses técnicos, desses enfermeiros? Como se acompanha, se os institutos, as escolas têm recorrido ao Corém para organizar essa formação, essa grade curricular? A grade curricular, na verdade, ela é a Secretaria de Educação. Sei. Né, que é responsável em autorizar os cursos, a escola. O Corém fiscaliza e regulariza. Então, depois que o profissional forma-se, da entrada, a gente vai verificar se a escola tem autorização da Secretaria de Educação, do MEC, se tem o cadastro nacional no diploma do técnico de enfermagem, porque existe um cadastro nacional que é desde 2013,
para os diplomas de técnicos de enfermagem. O profissional que não tem esse código de verificação, ele, na hora de aprovar o registro dele, ele fica parado, até que a escola regularize ou o profissional, porque o profissional ele quer trabalhar para ontem, ele estudou, ele pagou, ele tem conhecimento, mas às vezes as escolas, elas falham nessa autorização, na regularização junto à Secretaria de Educação. Você é ouvidora, mas eu vou fazer uma pergunta, você não está ligado à sua área, mas como que funciona lá? Por exemplo, eu sou advogado, inscrito na OAB, fiz a faculdade, formei, passei e tive que fazer um exame de ordem. No caso, sou jornalista também, fiz o jornalismo, não entrei com o meu registro como profissional, como jornalista, porque eu acho que o diploma só já nos basta, não preciso da carteira. Como que funciona lá no Corém, esses profissionais ligados ao Corém, passam por um teste lá ou são só os documentos enviados pela escola onde formou? O Corém, ele habilita o profissional em exercício. Normalmente, os hospitais fazem provas para que esse profissional seja contratado. E dentro do hospital, conforme a prova, conforme o resultado, ele é direcionado para cada setor. Sei. As provas são feitas nos hospitais. Uma prova admissional. Admissional, prova na área da saúde. Né? Assim como tem o seletivo, né, na prefeitura que faz. Sim. Os hospitais, os particulares, eles trabalham mais no específico mesmo, Sei. na área de saúde. Porque nessas áreas, principalmente as pessoas que estão reclamando, as unidades de saúde estão reclamando muito a falta de profissionais, a formação técnica para atuar em UTIs. Porque já não é só a formação, mas sim a experiência também, né? Geraldo, o Conselho Federal abriu a isenção para os profissionais de enfermagem em registrar a titulação de especialidade. É gratuito, o profissional precisa estar regular com o Corém. Ele não paga um centavo a mais para poder estar habilitado na sua especialidade. O que falta é o profissional ir lá no site do Corém, acessar, verificar a documentação, encaminhar para a gente registrar. Faz atualização via remoto mesmo, internet. Com a pandemia está sendo remoto, mas embora tenha sido um período muito ruim para todos nós, a pandemia serviu para o Corém também estar, como posso dizer, aprimorando os atendimentos online. A tecnologia de informação do Corém está trabalhando redobrado para atender os profissionais para continuar esse atendimento remoto. Perguntar uma questão ética para você agora. A quantas anda lá a questão do atendimento ao tratamento precoce? Aquele tratamento precoce que eu estou falando do kit. Daquele kit que o governo federal distribuiu e que cientificamente está comprovado, não adianta discutir, espernear, comprovadamente não tem eficácia, agrava porque dá problemas renais e problemas hepáticos de fígado. Como que os profissionais ligados ao Corém têm ligado lá e reclamado, o médico está prescrevendo e eu tenho que ministrar essas doses. Como é que está? Tem havido alguma manifestação nessa questão desse famigerado kit? Do kit. Por agora, eu ainda não vi manifestação a respeito. Não recebeu nada ainda. Dentro da ouvidoria. Sei. Mas nos backstage da recepção, eles comentam, né, que tem, uns concordam, outros não. Mas essa questão de estar ou não estar apto, cabe ao enfermeiro fiscal, ao presidente do Corém. Vou me abster de responder essa questão, porque é uma questão bem... Não, é cabeluda mesmo, né? Então, a questão... não é da minha alçada. Sei. Porque eu fiquei curioso para saber se a categoria está se manifestando. Está reclamando, estão fazendo... Então não tem, pela ouvidoria não recebeu ainda enfermeiros... Ainda não. Não recebeu. Ainda Ótimo, não. era isso que eu precisava saber. Como eu te disse, o profissional, ele ainda não está 100% conectado com a ouvidoria. Sei. Com a pandemia, eles estão acessando mais. E precisam desse feedback, precisam saber que tem uma pessoa lá, hoje sou eu, amanhã pode não ser, para atendê-los, para encaminhar essa demanda, para que seja respondido, porque eles não estão sozinhos. O Corém está trabalhando, está aí para atender os profissionais. E tem que cobrar do Corém, tem que cobrar de mim, tem que mandar e-mail, tem que ligar. E a população também, ligar lá, entra no site do Corém, do COFEM e do Corém também, né? Exatamente. Entra nos dois também, que lá tem todas as informações.
O Conselho Federal tem lá as informações que dirige ao site daqui de Mato Grosso. E o de Mato Grosso também tem todos os telefones lá de contato, tudo. Cidadão comum, aciona lá, reclama e vamos dar serviço lá para a Jaqueline. Principalmente, Geraldo, o WhatsApp do Corém. Você pode divulgar? Sim, claro. É DDD 65 9623 2323. Podem encaminhar também, porque a maioria é para ontem. Sim. Podem encaminhar as demandas de denúncia também, podem sugestões, dúvidas. As dúvidas referentes à assistência, eu repasso para o enfermeiro fiscal, Sei. que também atende o WhatsApp, e a maioria das vezes é de imediato. Eu passo o telefone do fiscal para o profissional, para o cidadão que precisa retirar sua dúvida na assistência, o fiscal já responde. Não é demorado não, é bem rápido. Você é uma autoridade ligada à saúde pelo cargo que você ocupa. Como que você está vendo essa questão da Covid, do comportamento da sociedade? Como que você percebe esse problema? Infelizmente, nem todos estão conscientes da gravidade que é esse vírus. Vejo muitas pessoas não fazendo a higienização das mãos, deixando de usar máscara, dizendo que é questão de imunidade. O que o cidadão, o que a pessoa precisa saber, que não é apenas ele. Que esse vírus, ele não se manifesta muitas vezes. Às vezes eu estou aqui com a minha plena saúde, estou infectada e posso passar para minha mãe, para minha tia, para minha avó. Então não é só eu, é o outro. Tem que ter alteridade no nosso comportamento. Porque eu vejo assim, tudo passa pela educação. E você como professora, você sabe disso, porque as pessoas não têm a compreensão da gravidade por falta de educação. Às vezes, Geraldo, as pessoas sabem, entendem, mas ignoram. São ignorantes. Sabem, entendem, mas ignoram. Não querem. Negam, são negacionistas. Percebe a dificuldade, mas mesmo trazendo sendo prejudicial a ela mesma, ela continua negando. Exatamente. A falta de humanidade, ela chega a tal ponto que a pessoa ela não se importa com o outro, ela não se importa com o amanhã, ela não se importa que o vizinho faleceu, ou que a senhorinha lá da rua de cima veio a óbito por causa do vírus, ela não saiu de casa, mas recebeu uma visita de outra pessoa. Tanto faz. Essa falta de humanidade, infelizmente, nessa pandemia está vindo à tona. E como que você acha, essa pergunta eu faço para todas as pessoas que vêm aqui, que lidam com vidas humanas, lidam esse comportamento desse momento. Como que você acha que essa sociedade vai sair dessa pandemia? Ela vai sair mais egoísta? Ela vai sair mais solidária? Como que você percebe que estamos caminhando para o final dessa pandemia e como sairemos como sociedade? Eu quero e preciso acreditar que sairemos melhores, mas motivados a ajudar o próximo, menos egoístas, trabalhando em prol de algo melhor para o outro, não só para mim, pensando no coletivo. E eu queria fazer mais vou dar uma olhadinha aqui, eu nem me interagi com o enfermeiro Emerson, representante de enfermagem de Várzea Grande. Conhece enfermeiro, né? Enfermeiro Emerson, sim, vereador, né, por Várzea Grande. Mandou um abraço aqui. Representante efetivo na ajuda do atendimento com o profissional de enfermagem. Ele está sempre atuando efetivamente para a melhoria do profissional de enfermagem, da sociedade também. Está fazendo valer o título. O Benedito Rubens Amorim. Os enfermeiros estão sendo atendidos com as precauções de praxe ou só colocados na linha de frente? Não é você que vai responder isso aqui. Não, infelizmente. Porque está aí a realidade dos fatos. Eles estão aí esperneando como todos. Mas encaminha na ouvidoria que eu vou direcionar e a pessoa responsável, que tem competência, vai estar te ajudando e ajudando os outros profissionais também. Pode encaminhar no telefone ou no e-mail da ouvidoria, que é ouvidoria@corem-mt.com.br. Aqui, então, Benedito Rubens, entra no acesso, acessa lá o site do Corém e faça as observações lá, que a Jaqueline vai dar os encaminhamentos necessários com aquilo que ela ficar sabendo. Eu quero dizer, ontem saiu uma matéria nos jornais aí televisivos,
de que aquela pessoa que aplicou as vacinas lá em Belo Horizonte, naqueles aqueles empresários espertos, né, ela não é enfermeira, tá? Tem alguma pessoa dizendo aqui. Ela não é enfermeira, ela é, parece, cuidadora de idosos e se passou pelo profissional de enfermagem fazendo a aplicação de, tudo indica que aplicando soro fisiológico ao custo de R$600 para cada pessoa infectada. No Brasil é isso, empresários se acham tão inteligentes, no entanto, demonstra de uma ignorância fenomenal e foram, acho que não devia ter nem processo contra eles, que já pagaram pela própria astúcia. Sim, e pagando o pato, né, porque o que foi instaurado, que eu vi hoje também pela manhã, é que era uma vacina fake, não era, né, vacina, então, enfim, né. Exatamente, então, isso, quando você fala da ignorância, é isso. As pessoas, está tudo aí, mas as ações parece que são encomendadas. É um empresário bem sucedido, milionário, não tem por que ficar utilizando desse subterfúgio aí para driblar e ser mais esperto que os outros. A esperteza costuma engolir o esperto. Exatamente, é a questão que eu disse da coletividade. Todos estão sendo atendidos e se não tivesse esse meio de tentar burlar a lei, burlar o direito do outro, esse empresário também vai ser atendido. Exatamente. É só manter andar de máscara, fazer a higienização das mãos, não aglomerar. E não passa não paga um absurdo, né? Um absurdo desse. Passa uma vergonha. R$600 podia doar uma cesta básica para quem precisa. Bom, eu conversei aqui com a ouvidora do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso, o COREM Mato Grosso, a Jaqueline de Oliveira. Jaqueline, fique à vontade para as suas considerações finais naquela câmera ali. Eu agradeço primeiro a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje, saudável, podendo conversar com o Geraldo e com vocês. Agradeço também ao Geraldo pela oportunidade de representar o Conselho de Enfermagem aqui, passar essas informações e principalmente a minha gratidão para todos os profissionais de saúde, principalmente os profissionais de enfermagem. Muito obrigada e de coração eu desejo que isso passe o mais rápido possível, esse momento difícil que estamos passando. Obrigada a todos os profissionais. Jaqueline, muito obrigado pela sua presença aqui. Agradeço, Geraldo. Nós aqui do VG Notícias estamos de portas abertas aqui para você. Obrigada. E para o Conselho, para qualquer demanda, qualquer comunicado para a sociedade, fique à vontade de nos entrar em contato conosco. Eu quero agradecer aqui também ao enfermeiro, eu acho que foi muito bem lembrado o enfermeiro Emerson, amigo nosso aí, vereador e enfermeiro, parabéns. Nós não encontrei com ele depois da eleição, mas meus parabéns, Emerson, pela sua postura. Admiro você e a sua família, viu? E quero agradecer o Benedito aí, que entrou em contato conosco, o Rodrigo Machado, agradecer a todas aquelas pessoas que estão nos assistindo. E colocando aqui o site VG Notícias à disposição para contribuir e auxiliar na diminuição dos efeitos tão devastadores que a Covid vem causando. Obrigado a todos e obrigado a você, Jaqueline, mais uma vez. Um abraço.